Olá, tudo bem com você? Hoje o vídeo é sobre a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, mais especificamente a prova de compreensão e produção de textos. E a pergunta é a seguinte: a correção dos textos é rigorosa? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Se você se lembrar dos gloriosos tempos de ensino fundamental e também de ensino médio, você provavelmente vai se lembrar de você ou de algum colega seu tirando uma nota muito boa, talvez até a nota máxima, em algum trabalho ou em alguma prova na qual você tinha que produzir um texto. Mas será que é tão fácil assim você obter a nota máxima numa segunda fase de vestibular? Bom, a melhor forma de explicar isso é através de um exemplo. E aqui temos o nosso texto. Esse texto não foi escrito por mim, foi escrito por um conhecido meu e a gente vai analisar aqui o quão rigoroso é a banca de correção lá da Universidade Federal. Esse texto foi produzido no último vestibular, na edição de 2017 para 2018. E aqui está a proposta desse texto. Você tem aí, em primeiro lugar, um excerto, certo? Um trecho de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, e logo em seguida você tem também uma tirinha. E em seguida, logo abaixo, você tem aí a real proposta de produção de textos. Escreva um texto argumentativo no qual você concorde ou discorde da afirmação contida na última frase do excerto, ou seja, o textinho lá do Bauman, síntese do pensamento do autor em face da tirinha de Dahmer. Seu texto deve ter de 12 a 15 linhas, apresentar seu posicionamento relativamente ao tema da afirmação e conter as justificativas do seu posicionamento. Bom, a última frase a qual o enunciado se refere é essa: eu pertenço ao mundo offline, enquanto o mundo online pertence a mim. Muito bem, agora vamos pegar esse texto aí e transcrevê-lo aqui na fonte do computador para ficar mais fácil da gente ler. Muito bem. Cada texto vale 20 pontos, e como são 3 textos, o total de pontos que você pode obter na segunda fase são 60 pontos. Então esse texto vale 20. E a primeira coisa que a gente deve observar são os somativos. E o primeiro critério aqui do somativo era a delimitação ou contextualização do tema. E isso fica fácil perceber. O tema dos textos, o tema tanto do trechinho aí do Bauman quanto da tirinha, refere-se ao mundo online e ao mundo offline. No texto que estamos analisando, a gente consegue perceber que tanto o filósofo quanto o cartunista foram destacados. Então, tanto o trecho de Bauman quanto a tirinha de Dahmer estão sim colocadas no texto. E além disso, a gente percebe que o texto também se refere aos dois mundos, expressos ali por Zygmunt Bauman, tanto o mundo offline quanto o mundo online. Então, de certa forma, o tema dos textos foram colocados aqui nesse texto. E além disso, bem no finzinho do texto que estamos analisando, a gente percebe que a tirinha de Dahmer foi resumida, certo? A tirinha falava sobre a crítica do mundo sem que você possa realmente transformá-lo, né, através das redes sociais, e isso está aqui escrito. Então, nesse critério, o candidato conseguiu 2,5 pontos. Bom, porque ele refere-se ao mundo online e ao offline, embora não fale da perspectiva da crise migratória e nem o ativismo online, que é o que faltou para que esse critério aí fosse considerado muito bom. Vamos pensar o seguinte: crise migratória. De acordo com o texto do Bauman, a crise migratória é essa dificuldade da gente conseguir discernir o mundo online e o mundo offline. Ou seja, há uma falta de controle nessa transição, nessa imigração de um mundo para o outro, de uma realidade para o outro. Porque a gente consegue passar de um para o outro de maneira muito suave, de acordo com o texto, e além disso, com muita frequência a gente consegue estar nos dois mundos ao mesmo tempo. Essa seria, portanto, a crise migratória destacada aí pelo filósofo. E além disso, o ativismo online, embora não esteja expresso diretamente na tirinha, você percebe ali poder criticar o mundo sem fazer esforço algum para mudá-lo. Pois bem, se você usa Facebook, é muito provável que você já tenha se deparado com algum tipo de ativismo. A pessoa publica, posta muitas coisas
relacionadas a um certo ideal, mas na vida real não faz nada para que isso aconteça. Isso seria uma espécie de ativismo online. Então, como nenhum desses dois aspectos foi considerado no texto, a pontuação aí desse somativo foi de 2,5 pontos. O segundo critério, que valia mais pontos, valia 6,666, era a mobilização de elementos presentes nos dois textos. Muito bem, o primeiro texto, do Bauman, falava sobre os dois mundos e sobre como nós conseguimos estar nesses dois mundos ao mesmo tempo, além, é claro, da crise migratória. E também fala o seguinte, que no mundo offline o cidadão está sendo controlado, ele está sob controle, enquanto no mundo online a situação é oposta. O cidadão, ele está no controle. E além disso, aqui a tirinha de Dahmer, a gente percebe sobre a crítica, sobre a passividade do cidadão, dele criticar tudo na internet sem fazer nada na vida real. Observando o texto com atenção, a gente percebe que tanto o mundo offline quanto o mundo online foram destacados. E também o fato de estarmos sob o controle no primeiro e no controle no segundo. E também o caso aí da tirinha do Dahmer. Você percebe que a crítica exposta na tirinha foi sim destacada nesse texto, 2 vezes inclusive. Então, a pontuação obtida pelo candidato nesse critério, nesse somativo, que era a mobilização de elementos presentes nos dois textos, foi entre mediano e bom. Foi 4,1667, certo? Veja só, o ideal mesmo era que as ideias dos dois textos fossem destacadas em detalhes. Mas olha só, o que faltou nesse texto que estamos observando? O fato de transitarmos livremente entre o online e o offline, como exposto pelo filósofo Bauman. E no caso das ideias da tirinha, que seria o segundo texto, veja que no finzinho ali foi mais uma descrição do que aconteceu na tirinha do que exatamente uma explicação sobre o posicionamento do criador da tirinha. Então, a pontuação nesse critério ficou entre mediano e bom, 4,1667 nesse somativo. O terceiro e último somativo valia 10 pontos, valia muita coisa, que era o estabelecimento adequado da relação entre os dois textos para a tomada de posição, que seria também a tomada de posição em relação à afirmação contida na última frase do texto com argumentação sólida. Muito bem, se a gente olhar com atenção o enunciado da questão, o que era para fazer? Era para o candidato fazer um texto argumentativo, com argumentos, no qual você concordasse ou discordasse da afirmação do Bauman. Eu pertenço ao mundo offline, enquanto o mundo online pertence a mim. E além disso, você precisava apresentar seu posicionamento relativamente ao tema desse trecho, dessa frase, e fazer também suas justificativas. Então você precisava dizer, não com essas palavras, olha, eu concordo, Bauman está certo, essa frase está correta, Bauman está equivocado por causa disso, disso e daquilo. Era um texto argumentativo que você tinha que se posicionar em relação a essa frase em específico. E olhando o texto, você percebe que parece mais um resumo do trecho ali destacado pelo Bauman e da tirinha do que exatamente um texto argumentativo. Parece que o autor foi a favor da última frase ali colocada pelo Bauman. Ou seja, ele concordou que de fato estamos sob controle no mundo offline e no controle no mundo online, embora isso não esteja devidamente especificado com as justificativas adequadas. Portanto, nesse critério, a pontuação ficou entre precário e mediano. Então, dos 10 pontos, o candidato conseguiu apenas 2,5. Veja só, o que esse texto tem? Ele toma posição, mas não faz a relação entre os textos. De fato, os dois textos, tanto do Bauman quanto do Dahmer, a tirinha do Dahmer, são levados em consideração, mas não há um vínculo entre eles. Eles são explicados de maneira separada. Outra coisa que a gente pode considerar é que os argumentos são às vezes contraditórios e frágeis, porque olha só, nesse trecho, no mundo offline estamos sob o controle de uma massa que dita nossas regras. Pois é, essa massa não ficou bem especificada, pois nem o trecho do Bauman e nem a tirinha falavam sobre qualquer massa que dita nossas regras. Então a argumentação aí ficou um pouco problemática. Então a pontuação final nesse critério foi 2,5 mesmo. Agora, com esses três somativos, somando os 20 pontos, temos que levar em consideração os subtrativos, que são de 3 tipos. O primeiro deles, número de linhas mínimo e máximo. Bom, isso era fácil, certo?
você tinha que fazer um texto entre 12 e 15 linhas. Como o texto em questão tem exatamente 15 linhas, a pontuação nesse critério, nesse subtrativo, foi 0, ou seja, o candidato não perdeu nenhum ponto. O segundo subtrativo seria relacionado a problemas da estruturação textual. Muito bem, nessa parte aqui eu não vou me aprofundar tanto porque eu não me sinto apto a corrigir totalmente um texto. Então vamos pegar aqui só algumas coisas que chamaram atenção. Se você olhar o texto inteiro, ele é composto por apenas 2 frases. Pois é, 15 linhas e 2 frases. Outra coisa, como a gente viu esse trecho e esse argumento, estamos sob controle de uma massa que dita nossas regras, não ficou muito claro. Ficou ali um tanto confuso para o leitor. E outra coisa, no caso do mundo online, quem não se adaptar ou concordar com as regras é punido. Pois é, novamente, não fica muito claro de que maneira a pessoa é punida caso não concorde com as regras estabelecidas por um certo indivíduo no mundo online. Então temos aí mais um probleminha na argumentação. A crítica presente na tirinha de Dahmer é demonstrada nesse texto 2 vezes, então há uma certa redundância, uma repetição um pouco desnecessária. E ali na última frase você percebe também que ficou um pouco confuso aquele trecho destacado em roxo, onde o desejo e criticar o mundo, mas sem se esforçar para mudá-lo, surgindo assim uma rede social, ficou um pouco bagunçado. Então a estruturação textual teve alguns problemas, além de, é claro, da ausência de algumas vírgulas aí, principalmente em relação à palavra mas. Como mas foi usado como uma conjunção adversativa, ela deve estar presente logo após uma vírgula, que não ocorreu aí nesse texto. Além, é claro, do fato do ponto final na última frase não estar presente. Então, 3 pontos foram retirados do candidato por causa de problemas de estruturação textual. E agora também temos que levar em consideração os problemas com a norma padrão, que seriam a escrita, a grafia das palavras, a acentuação, a oralidade, coisas desse tipo. Então vamos lá. Excerto está escrito com letra maiúscula no meio da frase. Não pode. Seria o. Não era necessário colocar isso. Falta um acento na palavra hábito, outro acento na palavra porém, e mais uma vez a gente percebe que o que seria foi colocado no texto e isso é um tanto desnecessário. Próprias está escrito de maneira equivocada. Fazemos o que bem entendemos é uma marca bem clara de oralidade, isso não faz muito sentido num texto formal. Como, por exemplo, é um pleonasmo, é uma redundância, então aquele por exemplo a gente poderia tirar sem perca de qualquer sentido. Falta um acento agudo na palavra mínima e ali as superlistas não ficou claro o que seria isso. Era melhor a gente colocar entre aspas e também especificar que era um site. Veja que e deveria ser substituído por de para que a frase fizesse sentido e depois mudá-lo também está escrito de maneira equivocada. É necessário o acento agudo e o hífen. E mais uma vez ali no finzinho, como bem entendemos, é uma marca de oralidade que não faz muito sentido quando estamos tentando escrever um texto de maneira formal. Então, o candidato perdeu por causa de problemas com a norma padrão 1,6667 pontos. Considerando então os somativos do primeiro, segundo e terceiro critérios, bem como os subtrativos, a pontuação final do candidato nesse texto foi 4,5 pontos dos 20 possíveis, o que corresponde a um aproveitamento de 22,5%. Pois é, parece bem pouco, certo? Mas olha só, os principais problemas desse texto são a fuga ao principal foco do texto, que deveria ser argumentativo. Como a gente viu, a argumentação foi um tanto precária, mediana, e aí o candidato perdeu muitos pontos por causa disso, e também os erros aí que são subtrativos, que tiraram bastante nota do candidato. Então, se a federal cobra do aluno de maneira muito rigorosa ou não, cabe a você decidir. O que acontece é o seguinte: se o teu texto está incompleto ou confuso, você não tira a nota máxima sem dúvida alguma. Então, cada vez que você comete um pequeno equívoco na prova, uma pequena pontuação é retirada aí do seu texto, o que pode prejudicar bastante, certo? Então, espero muitíssimo que isso tenha ajudado você nos seus estudos, na sua preparação. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima!